sol, um domingo de sol. Estávamos com saudade do sol, né? Uma alegria poder, nessa manhã, cultuar ao Senhor, celebrar o seu santo nome, refletir na palavra que Ele tem nos deixado e com isso ser fortalecido através do Espírito Santo que o Senhor nos deixou para habitar nos seus filhos. Amém? Antes de iniciarmos, eu gostaria de dar as boas-vindas aos irmãos cariocas que nos visitam. Nosso desejo é que vocês se sintam em casa, sintam à vontade, né, a casa de vocês, e que Deus possa ser glorificado, né, em vocês, em nós e através de nós. Poderia só falar o nome do irmão, o nome das filhas, da esposa? Camille, Mariela, esposa, e Mariana. Mariana, sejam bem-vindos. Deus abençoe grandemente. Amém? Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 15. Eu não vou apresentar o Jean, que ele já é da casa, né? O Jean vem lá de Itajaí para estar conosco. Muita alegria ter você aqui, meu irmão. Muito bom te receber. Deus continue abençoando aí. Amém? E o nosso jovem já está aí também, né? Familiarizado com o pessoal, né? O irmão do Cleiton. Já não é mais visitante, é da casa também. Amém? Vamos ler então do verso 1 do capítulo 15 até o verso 8. A palavra do Senhor nos diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneceis em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Vamos a Deus mais uma vez em oração. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e sabemos que ela é poderosa, sabemos que ela de fato nos confronta e mostra quem somos, Senhor. Nós queremos nessa manhã, Pai, refletir dentro da Tua Escritura com fidelidade. Eu oro ao Senhor que o Senhor não permita nessa manhã que os meus lábios falem nenhuma mentira, Senhor. Nada que seja contrário à Tua Escritura, Senhor. Eu oro que o Senhor aquece os nossos corações nessa manhã e abra a nossa mente para o entendimento da Tua palavra, Senhor. E principalmente que o Pai seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Evidentemente que nós vemos Cristo falando nesse capítulo sobre ser a videira verdadeira, e o tema dessa manhã é justamente isso: Cristo, a videira verdadeira. O capítulo 15 e os próximos também são bem consoladores no livro de João. Como é comum nesse discurso e na oração sacerdotal de Cristo,
ser um discurso consolador para os filhos. Nós podemos observar e vamos ver no decorrer da reflexão aqui na palavra. Mas, no entanto, penso que seja correto dizer que o alvo muda um pouco. De agora em diante, o Senhor, em suas últimas palavras, quer mostrar o relacionamento entre Ele mesmo e os seus discípulos. Na verdade, entre a Trindade Santa e os discípulos. Sim, Ele já vinha mostrando esse aspecto antes, mas agora o tema é mais enfatizado. O trecho que lemos manifesta essa tendência. Mostra-nos que o relacionamento com Cristo é algo íntimo, ele é vital, ele é frutífero, ele é resultante na glória de Deus. Mas isso só acontece nos verdadeiros discípulos. Olha só que interessante, nos falsos nada disso ocorre. Assim há também aqui um alerta para todos que dizem ser seguidores de Cristo. O que temos agora é uma ilustração que aparece a videira verdadeira, Cristo o agricultor, o Pai, os ramos, os discípulos, os falsos ramos, os aparentes discípulos e os frutos. Por isso que nessa manhã nós vamos olhar com muita atenção para esse texto e estas coisas para refletirmos em nossa mente e em nosso coração. A palavra diz que a videira verdadeira e o agricultor. Olha só o que diz no verso 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Aqui Cristo está falando que Ele é a videira e que o Pai, o Deus, é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta. E todo que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que temos falado. De fato, meus irmãos, podemos declarar como igreja que Cristo é a verdadeira videira. E é engraçado que o adjetivo verdadeira deve se referir a uma comparação com Israel, como a nação que não se deu devidos frutos. Mas Cristo é de fato a videira. E é uma ilustração da vitalidade que há em Cristo, do qual depende os discípulos para darem frutos espiritual. Mas aqui o Pai é referido como agricultor e o que cuida da videira para que se dê muito fruto. Nesse sentido, lembramos no que se diz o Pai nesse Evangelho de João. Olha só que interessante. Se a gente abrir a nossa Bíblia em João 5,30, a Bíblia fala que Ele enviou Cristo, o agricultor enviou Cristo. E depois ele fala em João 6,45, Ele traz os escolhidos para o Salvador. E mais para frente, no próprio capítulo 15, versos 26 e 27, ele fala que envia o Espírito Santo. Vou ler para os irmãos. Para que se cumpra a palavra escrita na lei deles, odiaram sem motivo, quando vierem o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim. E mais para frente podemos ver que ele purifica os seus, como diz no verso 2 do capítulo 15, todo ramo que está em mim e não der fruto ele corta, e todo ramo que dá fruto ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Olha só que interessante, quem já mexeu aí com agricultura ou com poda de alguma coisa? É incrível, né? Que uma fruta, um pé de qualquer fruta, quanto mais você poda, chegando a um certo tamanho, mais ele dá fruto, não é verdade? Eu recentemente plantamos um pé de acerola e ele está quase 2 anos, ele não deu fruto ainda, é muito bebê, né? Mas a gente podou para esse ano ele dar fruto. É interessante que a palavra nos diz essa manhã que todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta o que não dá fruto. Daqui a pouco a gente vai ver essa questão do fruto, não é no sentido literal, lógico que Jesus usa aqui uma forma de ilustrar
o que ele quer dizer. E todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Para que dê mais fruto. E esse fruto é espiritual. E de fato a gente vai conseguir encontrar aqui nas Escrituras como Cristo, ele é o agricultor e que ele cuida dessa videira. Ele cuida, ele é a videira, Deus é o agricultor e ele é a videira. E olha só, o texto nos diz que ele faz de duas formas. Vamos ver essas duas formas. Ele corta os falsos ramos, não é verdade? Olha só o que diz nas Escrituras, na própria Bíblia de vocês. Todo ramo que estando em mim não der fruto, o que ele faz? Corta. Isso é interessante, né? Às vezes a gente já ouviu alguma mensagem baseada no capítulo 15 de João, de uma forma talvez diferente que queremos refletir nessa manhã, mas a palavra diz assim que Jesus, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele vai cortar. E se ele vai cortar, ele não está falando que vai podar, ele vai cortar, vai jogar fora. E a gente se pergunta, se Jesus é a videira, se todo ramo que está em mim dá fruto, e se eu não dou fruto ele corta, quem será que eu sou? Trazendo para uma reflexão pessoal. Será que eu sou o fruto que é podado? Ou será que eu estou quase indo para ser cortado? E a gente se pergunta às vezes, muitas das vezes a gente não tem um entendimento correto, ou um entendimento bíblico das Escrituras, e a gente acaba se encontrando em algumas aflições da vida. Quantas vezes a gente já leu um texto e sem ter uma boa interpretação, tivemos dificuldade, às vezes acabamos até nos condenando, ou se preocupando, se martirizando, por não entender o que a palavra quer dizer. E eu quero dizer para os meus irmãos essa manhã, quem são esses que são cortados? Com certeza não são os limpos, do verso 3. Quem é cortado não é os ramos que são limpos. Esses, os limpos, são que o Pai cuida, para que dê mais fruto ainda. Correto? Assim temos dois grupos aqui então, os limpos e os cortados. Correto? Vocês estão conseguindo me entender? Existe a videira verdadeira, que é Cristo, e o ramo que somos nós. E a palavra diz assim: todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Então nós estamos ligados à videira, nós estamos ligados a Cristo. Assim então podemos distinguir claramente dois grupos diferentes. Mas quem é quem será? Quem é quem? Será que os cortados são de fato discípulos? Será que eles estão em Cristo? A videira, como os limpos estão? Para responder essa dúvida de nossas cabeças. E nesse texto nós podemos ver o que a Bíblia diz e o que aconteceria também entre os 12 discípulos, me refiro. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou, não necessita de lavar os pés, senão lavar os pés. João 13:10. Quanto ao mais que está limpo, ora vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Jesus se referindo aos discípulos. Jesus disse a todos os 12 que estavam limpos, com exceção de um. E quem era esse? Quem era esse a qual Jesus deixa claramente que há um que não está limpo? Evidentemente que é Judas Iscariotes. Evidentemente, o traidor. Este parecia que estava em Cristo, parecia que era um deles, mas nunca esteve em Cristo, mas parecia. Nunca foi um deles. E muitas das vezes se passou como uma pessoa que se dizia ser um desse grupo de 12, um desses discípulos, mas evidentemente que ele não era, ele não estava. Rapidamente lembrando de várias outras pessoas
que caminharam dentro das Escrituras, que a gente vê que caminharam por um bom tempo e depois tiveram as suas evidências da sua fé demonstrada em suas atitudes. Infelizmente, meus amigos, são os falsos ramos, e isso existe. Infelizmente. Ou seja, aqueles como Judas parecem estar em Cristo, mas realmente eles nunca foram. Eles nunca foram de Cristo. Esse é a semelhança de Judas. Esses que são a semelhança de Judas serão cortadas pelo Pai, o agricultor. Então não precisamos nos espantar quando a gente lê assim: todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. E às vezes a gente entende pelo sentido literal: nossa, eu sou cristão há 10, 15 anos e eu nunca evangelizei ninguém. Eu nunca fiz nada para ninguém, eu nunca doei para o pobre, eu nunca ofertei na igreja, eu nunca fiz muita coisa, Senhor. Meus irmãos, o fruto aqui é a ação do Espírito Santo na vida do crente. O fruto não é as suas obras, o fruto é a ação do Espírito, que a gente depois vai ver em Gálatas 5, o que é os frutos do Espírito. E a gente vê que evidentemente a Bíblia nos relata que Judas, de fato, ele não era um salvo. Ele não estava na videira verdadeira. Ele estava bem longe. Ele nunca foi de Cristo. Porque quem é de Cristo é para sempre. Uma vez salvo, para sempre salvo. A salvação, ela não é igual ao filme do Karate Kid, que você põe o casaco, tira o casaco, põe o casaco, você não consegue fazer isso. Uma vez salvo, para sempre você é salvo. Muitas pessoas têm um entendimento errado sobre as Escrituras e acabam gerando uma dificuldade no entendimento e na fé e na razão. As pessoas acham que pode, por um tempo, andar salvo por Jesus Cristo, depois eu não posso. E a gente vê que, evidentemente, Judas, como Demas, que caminhou com Paulo por muitos anos, ajudou em viagens missionárias, a gente vê Paulo escrevendo em 2 Timóteo, dizendo que Demas, por amar esse século, abandonou a fé. É o que acontece. Sabe por quê? O ramo permanece. O ramo ele não solta da videira, porque senão ele morre. E como nós cristãos, se por um momento a gente ficar longe de Cristo, vamos falecer. A nossa fé será desfalecida. E a boa e a alegria notícia que podemos encontrar aqui, e que as Escrituras nos falam, que Jesus ele limpa os verdadeiros ramos. Tudo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. E evidentemente que a gente percebe isso na nossa vida como cristão, a nossa evolução espiritual, o nosso entendimento teológico, a nossa profundidade em devoção, a nossa mudança, a nossa maturidade, a nossa sabedoria. Com tempo e tempo a gente vê a obra de Cristo na vida de um cristão. É evidentemente isso. Quem são os ramos verdadeiros? Lembramos novamente o que Jesus declarou em João 13,10: quem já banhou não necessita de lavar senão os pés. Ora, quanto mais está limpo. Vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor, e foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Os ramos verdadeiros são os 11 aqui, e consequentemente todos os verdadeiros crentes. Esses de fato estão ligados a Cristo, e dele recebe vida para frutificar. E note, já estão limpos, mas então o Pai continua a limpá-los para frutificarem ainda mais. E como é que o Pai os limpa? Como é que o Pai nos limpa? Vós já estáis limpos pelo quê? João 13, pela palavra que vos tenho falado. E pela palavra de Cristo que o Pai os limpa mais e mais. Eles são podados para frutificarem de forma crescente, para crescer. Meus irmãos, aplique essa verdade sobre a sua vida. Você é um ramo verdadeiro, ou você desconfia do seu ramo? Você de fato está em Cristo,
ou apenas aparenta estar? Você é como os 11 ou como Judas? Note que a resposta essencial para essa questão se encontra na produção de frutos, e o texto diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Assim, o que determina se uma pessoa é de Cristo é a produção do fruto, pois o fruto é o transbordamento de vida que procede da videira verdadeira. A gente pode perceber claramente: se não há fruto, o ramo é falso e será cortado pelo agricultor. Se há fruto, o ramo é verdadeiro e será limpo pelo agricultor, para que produza mais e mais e mais ainda. Mas o que é esse fruto? O que eu preciso entender como um fruto? Será que eu preciso fazer ainda mais para o Senhor? Certamente que sim, certamente que sim. Precisamos sempre fazer mais. Mas o fruto é a vida de Cristo manifesta na sua vida, meu irmão. O fruto não é você trazer pessoas para a igreja. O fruto não é você ter meta de batismos, como alguns irmãos que estão aqui já passaram por isso. Não é verdade? Isso não é um fruto. O fruto é a evidência de Jesus Cristo na sua vida. O maior e o melhor e o único fruto é Jesus na sua vida. Consequentemente, você vai ser podado e você ainda vai conseguir ainda dar mais frutos, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Leia Gálatas 5:22, o que são os frutos do Espírito? É isso. Os frutos do Espírito é a ação de Jesus na sua vida. Por isso que não precisa se preocupar se você claro que precisa se preocupar, mas não precisa trazer isso como um peso sobre a sua vida se você já tem Cristo Jesus. Por isso que as pessoas muitas das vezes têm um entendimento literal sobre a passagem e acabam ficando preocupados sobre o que a palavra quer dizer. É lógico, meus irmãos, que quem tem Cristo Jesus, ele vai frutificar. E agora eu convido os irmãos a fazer uma reflexão na sua mente mesmo. Lembra do dia em que Jesus te chamou? Lembra do dia em que Jesus te escolheu? Quem você era e quem você é hoje? É evidentemente ver a obra de Cristo na sua vida. É evidentemente ver a obra de Jesus na nossa vida, na vida da igreja. Evidentemente, por isso que podemos ainda não ficarmos preocupados, mas sim alegres e esperançosos, porque Cristo está em nós. Vamos pensar ainda um pouco mais amplo. Navegantes tem 90 mil habitantes, 90 e poucos, mais ou menos. Por aí, 90 mil segundo o IBGE. E olha só que interessante. Desse pequeno povo, aqui, sendo que existem milhares de pessoas e milhares sobre o mundo todo, Deus nos escolheu. Olha só, isso é uma honra para a gente, é uma alegria ser escolhido pelo Eterno, por aquele que vai voltar, por aquele que vai vir e buscar os seus filhos. E ainda é mais uma alegria de saber que o fruto que ele fala aqui está sendo manifesto em minha vida. Olha só que alegria, Jesus me ama, Jesus me salvou, Jesus está sobre mim, Jesus tem operado em mim, eu tenho produzido esse fruto, Ele tem me podado os meus pecados para crescer para a glória dEle. O Espírito Santo de Deus habita num ser humano tão falho e pecador como nós. Isso é glorioso pensar que um Deus tão santo tem agido evidentemente na minha vida e na sua vida. Olha só como é bom e agradável. O fruto é evidência que estamos na videira, meus irmãos. Assim como a árvore é conhecida por seus frutos e seus ramos o manifestaram. E eis o teste para nós, leitores dessa manhã, desse texto. Há fruto que demonstra a vida de Cristo em nós. Existe em nós. Há fruto que demonstra a vida de
certeza disso? Que há frutos na sua vida, de Jesus Cristo na sua vida? Que bom, que alegria! Estamos aqui celebrando o nome dEle, glorificando o santo nome dEle. Agora, se não há, que Deus nos livre, e nos livre do engano, porque a palavra quer dizer isso. E é interessante que aquele que já está em Cristo, ele permanece, por mais as dificuldades que ele enfrenta. E a permanência dos ramos verdadeiros na videira, olha só o que diz a palavra: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Senão o quê? Permanecer na videira. Assim nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se permanecer em mim e eu e as minhas palavras permanecer em vós. Olha só que interessante. Se eu permaneço em Cristo, eu posso dar muito fruto. E esse fruto é exatamente isso, essa transformação de Jesus na nossa vida. É a transformação que o Espírito faz, é a metanoia, a mudança de coração e mente. Meu coração e minha mente mudam quando eu sou chamado por Cristo. Eu não consigo mais fazer o que eu fazia antes, eu não consigo mais enxergar como eu enxergava antes. Eu sou totalmente transformado. E se eu permaneço, a palavra diz assim: você vai dar muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mas se minhas palavras permanecerem em vós. Jesus nos chama para permanecer. O fruto é o transbordamento da vida da videira, e não um galho isolado. Lembramos que os galhos verdadeiros já estão na videira, é lógico. Isto é, em Cristo, já estamos inseridos em Cristo. Agora ele tem de nele permanecer em Cristo. Mas como vamos permanecer? Da mesma forma que tudo iniciou. O Senhor disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Eles, os discípulos, eles eram limpos. Nós estamos limpos. Judas não era limpo. Judas, ele não estava limpo. E eles foram limpos inicialmente pela palavra de Cristo, os discípulos aqui. Eles ouviram e creram, diferente de Judas, que também ouviu, mas não creu. E dentro da realidade da igreja brasileira, quantas vezes a gente encontra pessoas, e a gente sabe disso, que vão passar 10, 15, 20 anos dentro de uma igreja e não vão crer em Cristo Jesus. É uma realidade, e é o que aconteceu com Judas. Assim, essa limpeza foi pela palavra e continua sendo pela palavra. Podemos dizer que a continuada limpeza, ela é paralela à permanência. O Pai nos limpa pela palavra para produzir ainda mais fruto. Simultaneamente, nos permanecemos em Cristo à medida que permanecemos em Sua palavra. Pois que se permanecer em mim e as minhas palavras, permanecerei em vós. A orientação de Cristo nessa manhã, que nos traz a reflexão desse texto, é para permanecermos na videira verdadeira. E podemos aplicar a nós, meus irmãos. Se você é um crente em Cristo, então você já está nele. Você já produz fruto. Agora você tem de permanecer nele para dar mais fruto ainda. Sem Cristo você não pode fazer nada. Sua vitalidade vem somente dele e de mais ninguém. Pois ele é a videira e você é o ramo. Assim permaneça nele, permanecendo em sua palavra. Apegue-se com firmeza na palavra do Evangelho que você tem ouvido.
Em oração, medite na palavra lida. Em suas devoções diárias e as vezes que você ouve a pregação fiel do Evangelho, permaneça nisso. Permaneça nisso. Creia que no que você tem aprendido, dessa forma você estará mais ainda arraigado com Cristo e dependente dele. E consequentemente dará muito fruto. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. E lembre que quando tudo isso estiver acontecendo, olha só que interessante. Isso é um consolo para o nosso ego. Quando tudo isso acontece na nossa vida, está tudo acontecendo dessa forma, eu estou firmado em Cristo, eu estou na videira. Mas lembre que quando tudo isso estiver evidentemente na sua vida, na verdade por trás está o agricultor, que é Deus. É Deus que escolhe, é Deus que salva, é Deus que os limpa. E sabe o que é o mais interessante? Ele já fez isso antes da fundação do mundo. O agricultor cuida de você, meu irmão. Ele vai limpando, ele vai te podando, te perdoando, para que produza ainda mais fruto. Interessante que a obra dele é por ele, é para ele, são todas as coisas. Louvado seja o Senhor, pois quem permanecer em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E o meu Pai é agricultor. Aqui a gente vê evidentemente a ação da Trindade, o Filho se referindo ao Pai. Depois a gente vê o Consolador, um pouco mais para frente, no verso 26 do capítulo 15. A gente vê evidentemente a ação completa do Deus Trino na vida dos ramos, na nossa vida. E o que dá fruto para que produza mais fruto ainda, vocês já estão limpos. É muito interessante a gente pensar que Jesus deixa essa mensagem aos discípulos e claramente a nós que somos os seus discípulos. Mas, meus irmãos, como a verdade ela precisa ser pregada de maneira fiel, existe o trágico final dos falsos ramos. Não posso passar por cima e negar o que as Escrituras nos dizem aqui nessa manhã. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará e apanha. Lançam no fogo e queimam. Meus irmãos, os que não são de Cristo são como Judas, os falsos ramos. Não permanecem em Cristo porque de fato nunca estiveram. Por isso não dão fruto e nunca o produzirão. O Pai os reprova e os corta. Infelizmente isso é triste, isso é trágico. Pois em vez de produzir frutos de uma forma crescente, a palavra diz que eles secam e finalmente são queimados. Isto é, lançados no inferno. Talvez para o século XXI e a geração mais fraca emocionalmente, isso seja tão terrível, né? Aquela falsa mensagem que Jesus ama a todos. Jesus ama os seus filhos, Jesus ama a humanidade, somos criatura dele, mas sabemos que aqueles que não creem em Jesus Cristo serão condenados. Para Cristo eles são inúteis, pois não dão fruto. Seu fim é a destruição e a miséria eterna. Observamos aqui a decadência espiritual. Há um declínio até que enfim vem a condenação final do inferno. Que solene contraste encontramos aqui. Enquanto que os ramos verdadeiros são cuidados e frutificam mais e mais, os falsos são cortados e decaem até serem queimados. Meus amigos, isso é uma seríssima verdade. Pense nesse momento,
O meu caso, diante da palavra de Cristo, do capítulo 15, eu posso estar tranquilo? Posso crer que estou sendo frutificado? Ou eu preciso buscar ainda mais a graça de Cristo? Precisamos estar com o ouvido, a mente, o coração atento à palavra do Senhor. Ao mesmo tempo que Deus é cheio de misericórdia e graça, Ele é cheio de justiça. E a justiça dele é santa, é reta, ela não engana, ela não é como os nossos juízes brasileiros, como a nossa justiça brasileira. A justiça do Senhor é perfeita. E ainda quero encorajar, caminhando para o final, meus irmãos, se a gente observar, a palavra ainda nos diz assim: se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Esse pedirei o que vocês quiserem é interessante, né? É interessante. Claro que o Senhor vai nos dar dentro daquilo do que Ele sabe que é bom para nós. Você não pode chegar diante de Deus e pedir coisas aleatórias, aquilo que não glorifique a Ele. Mas um verdadeiro discípulo de Cristo, ele é como de fato um ramo ligado à videira, que dá frutos, e entre esses frutos está o quê? A oração. A oração. Um homem ora de fato quando é um discípulo, pois a oração é mais que palavras, é uma devoção a Deus. E isso somente um verdadeiro discípulo de Cristo possui. Essa oração é um fruto que evidencia a vida da videira e, consequentemente, é de acordo com as palavras de Cristo. Por isso, receba essa promessa, meus irmãos, essa manhã. Olha só: pedis o que quiseres e vos será feito. É evidentemente que podemos afirmar, por todo o contexto, que o pedido essencial aqui nessa oração nada mais é do que o maior suprimento de seiva da parte da videira verdadeira que é Cristo. Assim, a oração é o fruto que evidencia o verdadeiro ramo, mas ao mesmo tempo é a busca por mais frutos. Se você é um verdadeiro cristão, essas coisas devem estar acontecendo na sua vida. Devem estar acontecendo. Porque a oração, meus irmãos, é a primazia da nossa vida. É o combustível da vida do cristão. A palavra nos sustenta, mas a oração você tem um relacionamento com Deus. Você fala com Deus. Se vocês sabiam, com certeza sim, mas relembrando aqui, que Jesus é o nosso advogado fiel diante do Deus Pai. É Ele que nos justificou diante de uma morte de cruz para perdoar os seus e os meus pecados. Ele é o Cristo, então você pode falar com Cristo. Você pode pedir e Ele vai te dar. E a glória desses frutos é somente a Deus. A glória de Deus nos frutos. Nisto, olha só o que a palavra fala, é maravilhoso. É glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O resultado dessa ação de Jesus, do Espírito em nossa vida, é só Ele deu glória. É somente Deus a glória. O final da ação de nós sermos o ramo, Jesus ser a videira e Deus ser o agricultor, e o Espírito fazer que permanecemos na videira, é só Ele deu glória, é somente para a glória de Deus. O Pai que é o agricultor, não é o Jesus, é o Pai que é o agricultor. Assim o fruto glorifica. O fruto é o extravasamento da vida, da videira, do filho, que é cuidado pelo agricultor.
Na verdade, o fruto é a expressão da vida santa de Deus. Assim, a glória é somente de Deus e de ninguém mais. Nessa situação, os ramos mostram-se como discípulos, se tornam cada vez mais. William Hendricks diz assim: é um crescente de discipulado, de produção de frutos, de glória a Deus. Deus é cada vez mais glorificado na vida do discípulo de Cristo. Vou repetir o que Hendricks nos traz aqui. É uma crescente de discipulado, de produção de frutos, de glória de Deus. Deus é cada vez mais glorificado na vida do discípulo de Cristo. Porque ainda podemos nos lembrar nessa manhã um trecho de Mateus 5:13 até o 16. Se vocês quiserem acompanhar, a palavra nos diz assim, Jesus nos diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser o quê? Ínspido, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para fora ser lançado, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, isto tudo há de acontecer em nós, se nós formos discípulos de Cristo. Enfim, podemos caminhar pelas ruas da cidade, com o Espírito Santo em nós, e sermos sal e luz dessa geração. O Senhor nos chama para ser assim. A igreja deve ser assim. E nós, consequentemente, por fazermos parte do corpo de Cristo, precisamos ser assim, sal e luz. Não precisa andar com uma lanterna na cabeça. Andem de acordo com a palavra. Não precisa andar com um pacote de sal espalhando pela rua. Façam a diferença onde nós estivermos. Coloque o sabor do Evangelho em seus lábios, em sua mente, em seu coração. Coloque Cristo na sua língua e com certeza Ele será glorificado. Enfim, viveremos cada vez mais para a glória do amado e de nossas almas. Que possamos ser assim. E eu concluo esse sermão dizendo que os verdadeiros discípulos estão em Cristo, são limpos pelo Pai e glorificam mais e mais a Deus na produção crescente dos frutos. Já os falsos nunca estiveram em Cristo, serão cortados e em breve lançados no inferno. Que o Senhor dê a cada irmão aqui presente graça para permanecer, estar em Cristo e viver para a glória de Deus. Amém? E ainda encorajo citar Charles Spurgeon no final, que nos traz uma reflexão interessante sobre o tema. Que Deus os conceda, Charles Spurgeon diz, que Deus os conceda que não fiquem tranquilos no pecado, pois estar em paz com o pecado é dormir a caminho do inferno. Que Deus os conceda, meus irmãos, que vocês não fiquem tranquilos no pecado, pois estar em paz com o pecado é dormir a caminho do inferno. Que Deus nos ajude a permanecermos na videira verdadeira, fiéis à palavra de Deus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos fazer mais uma oração. Em sequência, o Leandro prepara aqui a louvor oração para a gente finalizarmos.
Senhor, a tua palavra é tão maravilhosa para nós que já cremos no Senhor. E ela é tão perfeita para aquele que ainda não crê, para que ele possa entender qual é o propósito do Senhor na vida dos seus. E nós, nessa manhã, nos alegramos como igreja ao poder celebrar o Senhor e saber que o Senhor tem feito a tua obra em nossas vidas. É uma alegria saber que nós, como ramos do Senhor, estamos ligados a ti, papai. A alegria de saber que o agricultor de nossas vidas é o Deus, é o Criador de toda a terra. Por isso, nessa manhã, Pai, nós queremos nos alegrar e pedir ao Senhor que o Senhor nos dê graça de permanecermos fiéis ao Senhor. Nos livre de todo mal, Senhor. Nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Nos dê uma boa semana na Tua presença, buscando cada vez mais em Ti. Nos ensina a ser sal e luz nesse mundo, Senhor. Nos ensina a glorificar o Senhor através de nossas vidas. Essa oração que nós, como igreja, gratos ao Senhor por Tua obra em nossas vidas, queremos Te glorificar, nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar?